3, 2, 1, gravando. A gente trabalhou com artigo em inglês hoje, né? Sempre é um pouquinho mais chato de ler. Deixa eu abrir para o André aqui. Deixa eu abrir para o André, porque o André tem que ter lido esse artigo aqui, pô. Porque ele só trabalha corredor de montanha. O seu microfone está desligado, André. E aí? Tudo bem? Tudo e vocês? Tudo jóia. Então tá bom. Nós começamos a gravar aqui, tá, André? Tá bom, tá bom. Conseguiu ler o artigo? Comecei a ler uma parte só, não li tudo não. Ixi, Esse artigo é meio chatinho, né? meio? O pessoal estava reclamando agora há pouco dele aqui. Ah, é. Ele é complexo, chatinho. Gente, eu vou contar uma coisa que eu fiz para vocês. Se vocês quiserem, eu compartilho. Eu comecei a ler o artigo e eu leio inglês, falo inglês, mas eu comecei a achar um pouco complexo muitas palavras, as coisas, o artigo em si. E aí eu tenho um tradutor que é excelente. Eu pus tudo lá, traduzi, fiz um arquivo dele todo em português. Se vocês quiserem, eu compartilho com vocês. Porque eu achei mais fácil. Falei, vai ficar mais fácil para eu entender exatamente o que o artigo queria dizer realmente, apesar dele ser bem complexo. E em inglês, por mais que a gente fale e a gente leia, não é nossa língua, né? Sim. Então, se vocês quiserem, eu compartilho com vocês, tá bom? Ah, qual o tradutor que você usou? Eu uso um que chama DeepL. DeepL. Se vocês quiserem, eu coloco no chat aí para vocês lerem. E assim. eu baixei no computador. E não tem no celular, mas para o computador ele tem. Eu vou mandar para vocês. Tá bom. Ah, legal. Frederico, bem-vindo aí, primeira vez. Acho que seu microfone está mudo. Aí. Boa tarde a todos. Boa tarde. Professor, eu recebi esse artigo já tem uma hora atrás, eu não consegui lê-lo ao todo ainda. Tá bom. Tá? Mas vamos trabalhando junto dentro dele aqui. O professor brasiliano aqui. Fala, Zé. Eu não sei se é porque eu estou na graduação ainda e estou fazendo iniciação científica e estou comendo, como a gente diz aqui no Nordeste, comendo artigo científico com farinha. Uhum. Mas eu li de boa, assim. Eu até estou meio surpreso, assim, até respondi lá o formulário. Sim. Achei tranquilo, né? Óbvio que a parte do método eles botam muito... Ele carrega bastante, né? Informação eles foram bem detalhistas, né, no método, mas os resultados, as conclusões, eu achei bem direto ao ponto, assim. O ponto, a gente tem feito discussões aqui, sempre pensando nas sacadas do artigo, né? Isso. Que esse grupo aqui acaba sendo um grupo diferente de grupos dentro da universidade, onde você vai ponto a ponto ali, distinguindo o que o artigo fala, o que eles fazem e tudo mais. Quem está dentro de um grupo há bastante tempo lendo sempre, com direcionamentos, vai ter uma facilidade maior mesmo. E aí, Nicole, mesmo falando e lendo bem inglês, o artigo ele é uma coisa chata porque ele tem muito termo técnico. E o termo técnico, assim, eu sofria muito isso quando eu comecei a ler os artigos, há anos atrás. Eu fazia aula de inglês e eu não entendia um termo, eu levava para minha aula de inglês e a minha professora não conseguia me ajudar. e nem na biblioteca, às vezes, da escola tinha, os dicionários não tinham, não conseguiam decifrar, traduzir a palavra que estava no artigo. Então é uma linguagem muito técnica mesmo, muito específica. Isso dificulta muitas vezes quando a gente não conhece o termo, né? Porque até os tradutores às vezes dão uma sambada com outro termo. Exatamente, eu percebi. Então eu tava com um artigo aberto em inglês
eu acabei usando o tradutor, mas tinha hora que eu entendo bem. Então eu lia algum momento e falava, não, tem algo errado. Aí eu colocava só a palavra ou só a frase para ver o contexto se realmente o tradutor tinha feito. Mas no geral, esse é um bom tradutor. Ele realmente acatou bem. Porque eu li ele em inglês. Aí eu falei, gente, será que eu entendi mesmo? Aí eu fui lá e passei para o tradutor, entendeu? Eu falei, vou fazer essa jogada para ver se o que tá de acordo ou o que não tá, entendeu? Sim, sim. Mais ou menos isso. E para quem conseguiu, o Fred, o grupo do WhatsApp que você entrou hoje, ele é onde a gente manda todas as informações, tá? Então, o próximo artigo é enviado lá, tudo é enviado lá com bastante antecedência, tá bom? Porque eu tô morando, eu sou brasileiro, de Minas Gerais, de Belo Horizonte, mas eu mudei para Itália. Então eu tô 5 horas na frente de vocês. Nossa. Então, assim, aí eu recebi uma hora antes com essa pandemia, também aqui eu tenho uma criança de 3 anos, então minha esposa está trabalhando ali, eu estou tomando conta dela. Então eu fiquei aqui na correria tentando. Eu li um pouco, consegui ler um pouco, mas não consegui ler tudo. Mas Agora, chegando com antecedência, eu consigo ler e fazer todo o procedimento. A ideia é que na próxima reunião você já tenha tudo com antecedência, porque vai estar lá no grupo, tá? Sim. Gerson, que grupo é esse, Gerson? Oi? Que grupo é esse? Eu vou te colocar lá, Irion. É um grupo separado só do grupo de estudos. Eu vou te colocar lá, tá? Mas, o Irion, eu também nem sabia que existia esse grupo, cara. Eu fiquei toda perdida. Só com o Gerson eu devo ter uns 10 grupos no meu WhatsApp. Então, eu mandei mensagem semana passada, acho que foi ontem, falei, vem cá, vai ter grupo de estudo essa semana? Porque se teve a semana passada, eu nem fiquei sabendo. Das aulas do YouTube eu entrei a semana passada, Gerson. O Juliano me mandou o link do dia 7 de março, que eu não sei nem onde estava esse link. Olha o André aqui, o André tá certinho nos grupos, entende todos eles. Então manda os grupos pra gente, André, pra gente se atualizar, porque tá difícil, viu? São 6 grupos, 6 grupos. Aí, eu acho que eu tenho mais uns 3 ainda, peraí. Então peraí que você tem mais grupo que eu. Peraí. É sacanagem. Não, mas é sério, o da aula de quinta, Gerson, o Ju me mandou o link do dia 7 de março, que você tinha mandado no Telegram, ou num outro grupo, não foi isso? Tá, mas assim, a gente tem um grupo da mentoria, um grupo Sim. Do curso de Fisiologia do Esporte, Sim. um grupo... Desse grupo de estudo agora. Um grupo de estudos, são esses 3 grupos. E o único que tem Telegram é o grupo do curso de Fisiologia do Esporte. E é porque eu quase não vejo Telegram, gente. Então, por isso que eu criei o WhatsApp desse grupo, porque muita gente não vê as informações lá, tá? Eu tô me sentindo excluída, porque eu só tô num grupo desse. E eu tô fazendo curso de fisiologia. Agora eu fiquei triste. Ai, Letitão. Mas, Nicole, você tá na Fisiologia do Exercício ou na Fisiologia do Esporte? Não, eu tô em Fisiologia do Exercício. E você não tem? Ah, não, esse não tem grupo. Senão, então daqui a pouco vai ter mais um, gente, vai ter mais um. Calma. Esse curso na plataforma tem 1.100 inscritos, cara. Não dá para ter grupo. Eu estou participando também. Legal. Esse tinha que ser no Telegram, né? Que o Telegram é... Aí ninguém vê, né? Deixa os 1.100, aparece 20. Mas esse de Fisiologia do Exercício não tem nenhum grupo. Mas eu vou colocar na descrição dos vídeos lá o grupo do Telegram. Porque eu mando coisas lá sobre a mentoria, sobre os outros cursos. Eu mando no grupo do Telegram, que é um grupo geral. São grupos diferentes, né? Vamos aqui ao artigo, né? Zé, você é o nosso cabeça hoje. Você é a Nicole. Quais foram as sacadas aí do artigo de hoje? Pode começar, Nicole. Abre o microfone, Nicole. Muito obrigada. Quais foram as sacadas? Putz, olha, eu vou até pegar pelo que eu estava preenchendo aqui. Hoje eu não estou no celular, hoje eu estou no meu computador, porque minha filha não está aqui, então ela não roubou meu computador. Fica mais fácil, vamos lá. O que eu tinha colocado aqui? Nem sei se eu coloquei as sacadas, vamos ver. Mas se for lembrar do artigo, o que você lembra? Não, na verdade, o que eu lembro do artigo
foi o seguinte, eles queriam ver o desempenho do atleta com o uso das meias de compressão, com o uso de meia de compressão. E aí teve um ponto do artigo que ele menciona que tem a percepção do atleta, o que eles sentem com relação ao uso da meia para aqueles que não usam. E aí tem vários estudos que fizeram para realmente saber se realmente, acho que o que eles sentem, né, a sensação, tem a ver com o que realmente acontece. Com relação ao desempenho, pelo que eu li, não teve modificação nenhuma, se usa ou se não usa a meia, mas tiveram alguns outros parâmetros que houveram mudanças. Porém, eu não sei se eu estou correta agora em falar isso, mas enfim, eles também perceberam que houve diferença entre fazer os testes indoor, na esteira, né, e in loco, quando a pessoa realmente está lá fazendo como que fala? A prova ou o treino na trilha, né? Uhum. E nisso eles encontraram, acho que algumas modificações de oxigenação muscular, acho que tinha alguma coisa assim a ver, vamos ver se é muita coisa, não sei se eu lembro direito. E também mudança, acho que de frequência cardíaca, mas eu não sei se isso tem a ver porque um é fora e o outro era dentro. Enfim, essa parte que eu achei meio complexa. Uhum. Mas com relação ao desempenho, eles não encontraram. E que eles falam que tem muitas marcas, né, que investem nesse tipo de vestimenta ou em outras vestimentas para desempenho e performance, mas nada realmente conseguiu ainda comprovar que realmente isso acontece, pelo menos nas meias. Será que eu entendi bem? Será que é isso? Sim, sim. Então acho que assim, a primeira sacada dentro desse, vou fazer um resumo do que você me falou pra gente, é que a meia de compressão não melhora nem piora a performance em corrida de montanha. Exatamente. Então não tem efeito nem positivo nem negativo. Acho que esse é um ponto. Zé, o que mais? De forma bem resumida é isso, né? Agora é engraçado porque ele introduz assim, dizendo que é baseados em relatos anedóticos, né? Assim, normalmente as pessoas relatam que se sentem bem usando, só que é engraçado que lá eles fizeram, entre as análises, fizeram também o levantamento da percepção de esforço, e a percepção de esforço foi a mesma, né? Com a meia e sem a meia. Não houve diferença na percepção de esforço, e entre várias medidas de desempenho e fisiológicas também não mudou praticamente nada, né? Que ele fala em tempo em tempo seria de corrida, por exemplo, também não alterou, né? Que é o principal, né? Todo mundo corre para ser mais rápido e ninguém ficou mais rápido por usar a meia, né? Uma constatação importante. Agora também uma coisa que notou é que assim eles introduzem dizendo que a maioria dos estudos eram limitados a 1 hora, por exemplo, a contrarrelógios de 30 minutos, 45 minutos, né, 10 km, aí eles quiseram estudar isso para 1 hora e meia, mas também deixaram claro que pode ser que acima de 2 horas a meia interfira, né, já que acima de 2 horas o strain, né, periférico acaba sendo mais acentuado e talvez pode haver a chance da meia ajudar acima de 2 horas de corrida. O estudo não foi conclusivo a respeito disso, né? Porque eles avaliaram, era 15 quilômetros, né? O teste. Uhum. Que acho que um ponto-chave aí, né? Acho que você resumiu bem, Zé, é que o mercado, né? Isso é uma coisa bacana da ciência versus o mercado começa a criar, as empresas começam a criar vestimentas, equipamentos, prometendo entregar algumas coisas para as pessoas. E aí o papel do cientista é realmente testar isso, né? A gente tem um termo chamado conflito de interesse nos artigos, que denota muito essa questão. Por exemplo, se a minha pesquisa é patrocinada pela marca da meia que eu usei, eu tenho um puta conflito de interesse aqui.
Então, essa pesquisa pode ser publicada? Ela pode, só que isso tem que estar descrito e aberto, que, olha, o patrocinador foi aqui as meias ABC aqui, né? E aí, o cientista, o pesquisador avulso, né? Ele pode, por si próprio, testar essas meias. E aí eu vou relatar uma coisa para vocês aqui. Eu não vou falar nome de ninguém, nem de marca, obviamente, mas há um tempo atrás eu fui contactado por uma marca de meias de compressão, via agência deles, né, agência de marketing deles, para conhecer o produto. Eu conheci o produto, eu gostei do produto, e eles queriam que eu fizesse vídeos falando bem do produto, né? Que o produto serve para isso, serve para aquilo, serve para isso, serve para aquilo. E estudando vários artigos sobre meio de compressão, nenhum deles, por exemplo, nenhum artigo eu nunca vi particularmente, né? Pode até ter, mas eu nunca vi, artigos que mostrem que meio de compressão melhora a performance. Independente do esporte, de distância, ninguém conseguiu confirmar, dentro do estudo científico independente, de que as pessoas teriam melhora de performance por causa da meia. E aí eu sugeri para essa marca que a gente fizesse um estudo e que ela financiasse esse estudo. Eu desenvolvi um protocolo na época, lá que eu nem lembro de cabeça qual era, mas eu teria uma série de marcadores inflamatórios, né, e de desgaste muscular, para as pessoas usarem a meia dessa marca, que se dizia uma ótima meia, e meias de outras marcas. E obviamente a gente ia ter um puta de um custo de tempo e de materiais, né, para fazer isso. E eu falei para os caras, olha, mas eu vou publicar esse artigo independente do resultado que der. Vocês querem bancar esse estudo? Já que a meia de vocês é boa mesmo? Aí eles pularam fora. Obviamente eles pularam fora. E nossa conversa encerrou aí, né? Então eu não fiz vídeo, então você não vai achar nenhum vídeo meu na internet falando bem da marca ABC, de meio de compressão. Eu uso, e aí eu uso por um outro motivo. Eu tenho um problema de retorno venoso, né? Então a meia de compressão vem de um uso, né, para melhorar o retorno venoso das pessoas que tem problema de retorno venoso, aquelas meias horríveis lá, né, meio marrom assim, tem outras cores e tal. E eu tenho um problema que eu fui descobrir depois de um certo tempo. Eu tenho um problema nas duas válvulas femorais das minhas duas coxas. E essas válvulas elas não fecham, né? Então elas ficam meio abertas. Então o sangue ele sobe e ele volta. Já que elas não fecham, ou elas demoram para fechar, esse sangue volta. Então no meu caso, por exemplo, eu tenho um sangue meio que represado no meu pé. E a meia de compressão ela funciona meio que ajudando o gastrocnêmio sóleo a bombear esse sangue para cima, né? Então, por exemplo, às vezes se eu fico muitas horas de pé dando aula, ou se eu vou correr e tudo mais, cara, meu pé parece que vai explodir de tão pesado que fica, de tão cansaço que eu fico no pé. Então, às vezes você pode me encontrar na rua, quando a gente for pra rua, né? A gente não tá na rua ainda, mas você pode me encontrar na rua no dia normal, vou estar de meio de compressão, você vai olhar e falar assim, nossa, que cara ridículo, né? Do nada usando a meia de compressão, mas eu uso por conta disso. Então eu tenho até evitado de correr, para tristeza do André, né? Que me manda treino toda semana.
mas eu tenho evitado de correr por conta disso. Só vai caminhada. Só vai caminhada. 30 minutos, 30 segundos tenta correr e 2 minutos andando. Geriátrico o negócio. Mas a gente tem outros pontos, né? Eu já li também, por exemplo, boas revisões de literatura, falando sobre meio de compressão, agora voltando aqui para o artigo, mostrando de algumas questões que as meias de compressão podem ser positivas. Fazendo revisão sistemática, meta-análise, que são artigos com poder estatístico um pouco maior. Mas o bacana foi que esses caras foram testar isso na prática, e eles falam ali, né, pô, corredores de rua parece que tem algumas, lá na introdução, né, parece que tem algumas evidências que podem ajudar em questões perceptivas, né, como o Zé comentou agora há pouco. E é perceptível mesmo, para todo mundo que já usou, que depois de um treino mais pesado com meia de compressão e sem meia de compressão, a sua sensação ela é um pouco menor de esforço da perna, de cansaço da perna, ela é um pouco menor. O que o artigo aqui não conseguiu encontrar, né? Se a gente olhar, eu vou apresentar o artigo aqui para vocês. Não, amiguinho, eu não quero a tela inteira. Tá aparecendo aí para vocês? Então, se a gente for pegar aqui a tabela 1, e o bacana é que é um percurso de 5 km, né, pelo jeito é sobe e desce, né, sobe e desce. Então tem o loop 1, o loop 2 e o loop 3, porque tem 3 sobe e desce. Né? Até que eles mostram aqui. Cadê? Aqui, ó. Você percebe que é igualzinho, então é sobe e desce, né? Como se fosse dar uma volta nessa montanha e volta de novo, volta de novo. Cada uma delas com 5,2 km. Foi muito bacana eles terem feito isso neste lugar, né? Porque eles queriam um trecho um pouco mais prolongado. Eles têm 3 voltas, as 3 voltas são pesadas, e eles conseguiram até comparar as 3 voltas algumas variáveis. Então acho que foi muito bacana, muito interessante da parte deles fazerem isso. E aí, antes da corrida, né, eles fazem ali alguns testes de contração voluntária máxima. Então é um teste que você gera uma contração máxima ali, provavelmente de gastrocnêmio, né? Fez um salto vertical. Por que salto vertical contra movimento? É onde você agacha e salta em seguida. Tá? Então aqui eu tenho um componente elástico envolvido. Não é aquele squat jump que você abaixa, espera um tempinho e depois salta. Esse é o counter movement. Então você agacha e salta em seguida, ou seja, eu tenho ação excêntrica e concêntrica ao mesmo tempo. Tá? Por que a gente faz isso, especialmente para a corrida? Porque a corrida envolve muito o ciclo do alongamento e encurtamento. Então, o salto vertical de contramovimento para a corrida é muito interessante. Se eu pegar o ciclismo, já não é, porque o ciclismo a gente não tem ciclo de alongamento e encurtamento. Não tem fase excêntrica e concêntrica, só tem fase concêntrica. Na corrida eu tenho fase excêntrica e tenho fase concêntrica. Então é mais interessante para a gente fazer um contramovimento para testar o que acontece com esse cara. Né? E essa técnica aqui, que é entender essa NIRS, né, que é uma técnica infravermelha de ver a oxigenação da musculatura, de um local específico. É uma técnica bem avançada, tem equipamentos mais portáteis para fazer isso. Eu não lembro agora de cabeça que equipamento que eles usaram. Aqui, Oxycon Alpha. Não, isso aqui é pro...
para o teste na esteira. Aqui, ó. Portamon é um equipamento holandês, né? Que nos Estados Unidos tem um equipamento chamado MOX. Não sei se alguém já viu isso no Instagram, recebeu e-mail. Um equipamento chamado MOX. Ele faz exatamente isso que esse equipamento faz. Ele por infravermelho, então você tem ali como se fosse um neoprene, né? Por infravermelho, e esse infravermelho entra na pele da pessoa e percebe naquela região qual o grau de oxigenação daquela região. É uma técnica super validada, isso tem na literatura há muito tempo já. E normalmente é uma técnica bem cara para se analisar, né? E consegue ver a oxigenação, especialmente ali naquela região que ele está monitorando, né? E aqui eles usaram isso, né? Esse porta-mão aqui, que é um equipamento que eles usaram. Deixa eu lembrar aqui com calma. Aqui, ó, foi usado na artéria femoral, né? E para ver esse consumo de oxigênio local, tá? E o fluxo sanguíneo local. Porque qual que é a ideia aqui? Se eu tenho um retorno venoso maior com a meia de compressão, na hora que eu vou ler a veia femoral, né? Eu vou ter um fluxo maior nessa veia femoral. Então, isso é um ponto bem interessante para entender o mecanismo que a meia de compressão teoricamente funcionaria, né? E eu li o artigo semana passada, eu não reli hoje, foi falha minha. Alguém lembra aqui se ele fala a marca e a pressão da meia de compressão? Está aqui. 18, professor. 18 milímetros de mercúrio. Né? A marca eu não achei, não. A marca eu não lembro o nome. Acho que a marca eles não deram. E eles deviam dar essa marca, né? – 18 milímetros de mercúrio. Eu lembro que meias nacionais... você tinha ali de 15, acho que a 25 milímetros de mercúrio. Se pegar da Seguivares, que é uma meia que eu tenho, que eu comprei, então eu lembro mais ou menos disso. Da Compressport eu também tenho, mas eu nunca achei qual a compressão que a meia da Compressport tem, né? Não me lembro aqui de cabeça, também vem em site. E uma coisa bem importante é que as meias de compressão também têm compressão diferentes, não são todas iguais, né? Então, todos os resultados que ele está trazendo aqui valem apenas para meias que têm 18 milímetros de mercúrio de pressão. Tá? Se tem uma meia com uma pressão um pouco maior, os resultados seriam completamente diferentes. Tudo bem? Então, tem meia também. Depende da região da perna, a compressão é diferente também, né? A mesma meia. Tornozelo é mais, sei lá, é maior, ou na panturrilha é menor, enfim, sei lá. Sim. A região, né? Aqui não está dizendo qual meia, mas tem a CEP, que é uma meia alemã. Quando eu estive lá, eles apresentaram e o tornozelo tem uma pressão e aí é o que você está falando, Irião. A perna e na panturrilha. E aí você tem tamanhos diferentes, então você tem que ter tamanho certo, então é tudo medido. E eles fizeram uma pesquisa, eu não encontrei aqui, mas depois eu procuro, posso até mandar depois, Gerson, que a CEP fez uma pesquisa com o Real Madrid. Eles usavam a meia de compressão antes do jogo ou antes do treino,
e depois do treino. Aí um grupo com banho gelado e o outro grupo só com a meia, e um grupo com crioterapia e a meia. E o pessoal com crioterapia e meia teve melhor recuperação medido do que quem fez só com a meia ou quem fez. Mas isso pós-exercício, isso no futebol. Não durante, né? Não... Posso falar, Gerson? Sim. Não, porque eu tenho uma história com meia, né? Na verdade, eu sou irmã, eu sou mais 3 irmãos, né? E eu sou a mais velha. E os meus irmãos, os 3 têm trombose. Os 3 são mais novos que eu, e todos têm caso de trombose, inclusive meu irmão tá com o pé bem inchado, enfim. E na época eu fui fazer exames para ver, porque eu poderia ter, ainda mais que eu viajava muito, né? E eu procurei um geologista, fiz todos os exames que eu tinha que fazer, e eu conversei com ele muito a respeito de meia de compressão. Isso foi em 2008, 2009. E ele falou o seguinte para mim: a meia de compressão, ela só serve para você recuperar pós-treino. Ela não serve para você ter performance durante treino ou competição. A não ser que, por exemplo, numa corrida trail, você queira preservar sua canela, né? Então porque passa em mato e tudo, aí ele falou, para isso que ela serve, para ela te proteger. Mas ela vai te ajudar na sua recuperação pós-treino. Ou quando você vai viajar e vai ficar muito tempo sentado, ou quando você vai ficar muito tempo em pé, você usar essa meia para você conseguir depois ter uma sessão de treino boa, não prejudicada, né, por conta das viagens longas. E ele falou o seguinte, na época, ele falou, as melhores meias são as Kendall. Aquela meia Kendall mesmo, porque elas têm diferentes pressões, dependendo do tamanho. Você pode usar a meia pode usar a meia para a perna inteira ou pode usar ela só até o joelho. Uhum. E ele falou, nunca usar a meia só de pernito, só aquele pernito que o povo gosta de usar, porque essa daí comprime mais ainda o seu tornozelo, e aí que o sangue não volta. Então, por exemplo, o cara tá lá numa semana do Ironman usando esse pernito a semana inteira. Chega no dia da prova, o pé dele tá uma bolinha, né, porque ele usou o pernito da semana inteira e o sangue fica ali preso. Então ele falou, nunca usar essa, sempre usar uma meia inteira, ou até o joelho, né, com essas diferenciações de pressão, ela até o dedo, inclusive, mas na época não tinha esse tanto de meia de compressão como existe hoje. Então hoje você já tem uma qualidade melhor no mercado. Porém, ela é para recuperação. Então, por exemplo, treinei, fiz 2 horas de corrida, eu vou pegar a meia, vou tomar um banho, pegar a meia, botar e bota a perna para cima. Nossa, vai ser excelente, é que nem uma crioterapia, por exemplo, né? Então ela serve muito para recuperação, não para desempenho nem performance em treino ou competição, né? E para o frio. Sim. Os angiologistas não são muito fãs de meia de compressão para exercício, não, né? Não, eles não são a favor, mas ele, inclusive, esse médico, ele é lá de São Carlos, né, o Gerson, e ele, outro dia, viu a minha aluna correndo no condomínio, e ele disse que já tem uma meia que você pode usar pós-exercício, porque ela tem uns calos não é na panturrilha, mas na parte da frente, aqui na tíbia, parecem uns calinhos de sangue, sabe? E ele falou que ela precisa cuidar disso porque ela vai ter um problema de circulação. E ela tá super correndo hoje, ela é uma pessoa sedentária que começou a correr. E aí ele até indicou uma meia para ela, eu não perguntei, mas eu posso até tentar saber que meia que é, porque ela precisa colocar essa meia durante o dia, sem ser no exercício, para não piorar essa condição que ela já tem. Aham. Tem muita coisa a estudar sobre meia de compressão. Inclusive eu tenho uma série de artigos aqui sobre isso também. Posso até passar para vocês depois. Depois eu mostro com calma tudo isso aqui. Mas realmente, se você falar e essa é uma indagação muito grande para mim, né? Essa coisa do mercado versus ciência, né? Porque os pernitos, eles são cada vez mais utilizados, né? E dificilmente a gente vê pesquisa com pernito, a gente só vê pesquisa com a meia inteira, né? E ele é mais fácil de se colocar, obviamente, porque a meia de compressão é super chato de colocar. Talvez por essa
Por esse motivo criaram os tais dos pernitos, né? Que particularmente é o que eu prefiro usar também, né? Mas eu não sinto, eu me sinto melhor com pernito do que sem nada, tá? Então, em termos de percepção, de cansaço, fadiga da perna, essas coisas, quando eu fico muito tempo em pé, com o pernito eu me sinto muito melhor que se eu não usar nada, nenhum deles, né? E meu pé não fica inchado também, então não sei se ele tem forma correta de você também usar o pernito, né? Não sei se ele vai atrapalhar mais do que ajudar, né? Mas, voltando aqui para o artigo, e para a questão lá da percepção, ops, o artigo errado. Aqui. Realmente a percepção, se a gente for olhar, e eles também tiveram uma sacada muito bacana, que eles pegaram percepção periférica, a percepção central, ou seja, você pega a percepção das pernas, você pega a percepção da parte superior, ou seja, pulmão e coração, e você pega uma percepção global. E se a gente perceber aqui, para ambos os casos, a percepção periférica ela é um número praticamente mais baixo que a percepção central e global, né? Não existe diferença significativa aqui, que fique bem claro, né? E não existe também diferença entre as condições com a meia de compressão ou sem a meia de compressão. Em nenhuma das voltas houve diferença, né? A única diferença aqui é que os caras estavam mais cansados na última volta comparado com a primeira volta, que é super esperado, né? O lactato sanguíneo também não teve diferença significativa, né, estatística, entre as condições. Existem variações, mas é super ok essas variações aqui, tá? São variações fisiológicas. E a frequência cardíaca também não tem nenhuma diferença significativa entre as condições com meia e sem meia e entre as voltas também. Então, assim, nesse caso, para esses atletas com essa meia, com essa compressão, isso é bem importante, não tivemos diferenças aqui nesses dados biológicos, né? Cadê aqui? Eu já vou chegar lá, Mari. Ó, no tempo, né, das voltas, não existiu diferença no tempo das voltas entre as condições, né? As voltas vão ficando mais demoradas. E aí esse asterisco, né, indica uma diferença com a primeira volta. Então, assim, os atletas também fizeram uma primeira volta bem mais rápida do que a segunda e do que a terceira, em ambas as condições. Então, mas não tiveram modificações aqui nas condições com meia ou sem meia. Acho que também isso é um ponto chave. E cadê o... Aqui. A Mari estava perguntando ali o que é o tal MBF, né? Tá aqui, ó. Olha isso. O fluxo sanguíneo, né? Então a gente tem o consumo de oxigênio do músculo e o fluxo sanguíneo daquela região, né? Que estão aqui. Então, o fluxo sanguíneo e o consumo de oxigênio da região, né?
A única diferença aqui, pessoal, que está mostrando, uma coisa importante a gente interpretar esse gráfico, essa figura 3 aqui, né? Deixa eu aumentar ela aqui. Porque a gente pode achar assim, nossa, deu diferença aqui, não deu, né, e tal. Então, ó, a variação na oxidação muscular, né, o perfil da variação de oxidação muscular, para usando a meia e não usando a meia. Ó, o asterisco indica uma diferença significativa no fluxo sanguíneo, e entre o pré e pós-período para esse e para esse. O que isso quer dizer? Que quem usou meia antes e depois foi diferente nessa condição. Quem não usou meia antes e depois foi diferente nessa condição. Mas entre as condições com meia e sem meia, não foram diferentes. Deu para entender ou não? Não. Então, vou falar de outra forma. Vamos olhar aqui para a montanha do André aqui. Ó, coloquei a meia de compressão, fiz medição de fluxo sanguíneo antes de correr. Corri, fiz a medição de fluxo sanguíneo depois. O fluxo sanguíneo depois do exercício foi maior do que antes do exercício. Tudo bem? Isso com a meia e isso sem a meia. O que é completamente esperado. O cara está em repouso, aí ele faz um exercício, corre lá 3 montanhas, parou, vai ter mais fluxo sanguíneo naquela musculatura mesmo. Consumo de oxigênio do músculo. Antes do exercício, corre, pós-exercício. Nas condições com meia e sem meia, no pós-exercício também estava maior. Também esperado. Estou em repouso, coloca a pessoa para correr, imediatamente após coloca a pessoa, avalia a pessoa, vou ter ali um consumo de oxigênio naquele músculo, naquela musculatura maior, porque é a musculatura da corrida dos caras. Então tudo isso aqui é esperado. Acho que ele ficou, às vezes a gente fica meio chateado porque nada dá certo, e você coloca uma figura dessa aqui meio confusa, né? Essa figura está meio que tendenciosa. Se você não olha com muito cuidado, você acha que teve diferença entre as condições, com meia e sem meia. E na hora que a gente lê aqui com calma e lê os resultados e tudo mais, você percebe que não teve diferença. Então, mas aí eu perguntei porque depois ele pediu para correlacionar isso pós-exercício, né? A frequência cardíaca. Né? Porque aí seria um parâmetro para ver quão mais rápido, eu entendi isso, quão mais rápido recupera. Com a meia, porque esse já era esperado, esse gráfico, né? O resultado. Mas aí ele falou, de repente, cruzando com a frequência cardíaca, né? Medindo esse fluxo, o que seria melhor, com a meia ou sem a meia, entendeu? Aí, tipo assim, eu queria entender após o exercício, se faz alguma diferença, né? Mas ele não... Professor. Ele não consegue entrar em nenhum ponto a partir... É uma suposição dele, né? Sim, é uma suposição dentro do estudo, exatamente. Professor, agora que eu fiquei numa dúvida, assim, porque sobre a questão do retorno venoso e você fala que, por isso, a experiência própria, realmente você sente o retorno venoso melhor e os angiologistas suportam isso, só que ele fala que não há diferença, né, no fluxo sanguíneo, né, ele fala que não há variação significativa nos parâmetros do NIRS, entre com meia e sem meia, só fala entre exercício e repouso, né, que há a diferença. Aí depois, e ele ainda completa que usa a frequência cardíaca como medida indireta do fluxo sanguíneo, e como a frequência cardíaca também não teve variação, ele considera que não há influência no retorno venoso, né? Pelo menos nessas condições eles concluíram dessa forma. É isso que eu fiquei na dúvida, né? Se a minha interpretação do artigo de que não influencia o retorno venoso está errada, ou se
a conclusão foi outra, ou se... Não, ou no estudo, pelo menos nessas condições, não influenciou. A sua interpretação foi certa porque foi realmente isso que eles disseram. Eles falam, olha, aparentemente, pelos nossos dados, isso não melhorou o retorno venoso. E a gente tem, dentro da ciência médica aí, né, a gente tem um ponto que é a diferença significativa, que está dentro da ciência como um todo, e dentro da parte clínica a gente tem a significância clínica da coisa. O quanto é significativo clinicamente ou não, né? E eles não trazem essa questão clínica aqui. Normalmente a gente trabalha com tamanho de efeito, tá? Que é uma outra análise estatística, que acho que um dos estudos que a gente leu nas últimas semanas, que ele falava lá, né, de muito alto, moderado, muito pequeno, né, que é o tamanho do efeito, que envolve mais essa questão de significância clínica, que muitas vezes, esse termo até foi criado porque muitas vezes você não tem significância estatística, mas você tem significância clínica para aquela situação, tá? Mas, por exemplo, eu estou dando um relato, e é um relato pessoal, mas é um relato de um cara que tem problema venoso, que não tem nada a ver com esse estudo. Isso que eu ia perguntar, Gerson. Já fizeram estudos para verificar o uso ou não desse tipo de equipamento em pessoas que tenham um problema venoso, que têm realmente a dificuldade no retorno venoso, para verificar se nessas pessoas realmente possível encontrar benefício do uso da meia em exercício ou não? Olha, não sei te responder isso, Elion, porque eu nunca fui atrás de ler sobre isso, mas assim, o mesongiologista que eu fui, que é um cara doutor pela USP e tudo mais, tal, ele recomendava que eu usasse durante também o exercício, tá? E especialmente que eu não corresse, que eu fizesse exercício, especialmente natação, pelo plano, e evitasse exercício que envolvesse gravidade, porque o meu problema é de retorno venoso. Então, se eu estou nadando, e agora o André entende lá o treinos, né, que chega para ele toda natação direto, o fluxo, o retorno venoso é muito mais facilitado, né? E se eu estou pedalando ou se eu estou correndo, especialmente com impacto ainda, né, eu posso ter esse retorno venoso dificultado. A gente sabe aí que essas meias são usadas há mais de 40 anos, pelo menos que seja, né? Com bons resultados clínicos, mas não sei te dizer sobre a questão dessas pessoas com prejuízo, retorno venoso aí com meia em exercício, tá? Não sei te dizer isso. Então, assim, a gente pode pensar numa questão de uma limitação desse estudo, não apresentar diferenças clínicas, né? Que pode existir, por exemplo, e não utilizar o tamanho do efeito. Depois eu vou achar com calma aqui, deixa eu ver se eu... Eu quero achar aqui um estudo de revisão que eu tenho. Eu quero mostrar para vocês. Não, aqui. Porque eu já escrevi uma matéria sobre meio de compressão, pativo.com, e foi nesses artigos aqui que eu me baseei. Tá aparecendo um artigo novo aí ou não? Tá? Então, assim, o pessoal tem estudado bastante isso, tá? Não é de hoje.
Ô, cacetada. E aqui, ó, o que eu falei que falta nesse artigo, ó, o effect size, né? Que é uma análise que esse artigo poderia realizar, por exemplo. Eu vou trazer direto aqui para um... Olha, eles analisaram 629 artigos. Tem uma série de pontos aqui. Olha, eles falam de performance, de economia de uma corrida, parâmetros biomecânicos, parâmetros fisiológicos, mas aqui é o que é o mais interessante. Ó. Deixa eu aumentar essa... Mas esse artigo, Gerson, que você pediu para a gente ler, ele quer saber se tem influência na performance, né? Exatamente. Por isso que ele está limitado a isso, né? Performance e alguns marcadores fisiológicos. Agora, seria bem legal ter sobre, por exemplo, essas situações mais específicas, né? Porque com certeza deve ter alguma vantagem você, por exemplo, no seu caso, você usa. E isso te ajuda, né? Sim. Ó, aqui nesse artigo que eu estou mostrando para vocês, que também fala de meio de compressão, a gente tem a seguinte análise. Quando está negativo, aqui ó, menos 0,5, é desfavorável. Se está no 0, não tem influência nenhuma, tipo o artigo que a gente acabou de ler. E se vem aqui para o meio, para o 1 ou para o 1,5, quanto mais longe do 0, maior a influência positiva da meia ali nessa questão, né? Então, ó, performance na corrida, 0 de influência. Tempo de exaustão, parece que pode ajudar um pouquinho, mas nada muito grande. Consumo máximo de oxigênio, nenhuma influência. Consumo de oxigênio submáximo, nenhuma influência. Economia de corrida, tem 4 artigos sendo citados aqui que parece ser algo que pode ser positivo. Variáveis biomecânicas, 2 artigos. Está quase ali no 0, mas tem uma tendênciazinha a poder ser positivo. Concentração de lactato sanguíneo, nenhuma influência. Aparecimento do lactato sanguíneo, parece que tem ali uma certa influência. Demora um pouquinho mais para o lactato aparecer, segundo esses 2 artigos analisados. Gases sanguíneos, né? Nenhuma influência. Tipo o que ele mostrou ali, oxigenação muscular, nenhuma influência. Parâmetros cardíacos, uma série de artigos, porque uma preocupação também é que, pega uma pessoa que tem hipertensão, vai usar uma meia de compressão, vai ter um aumento de retorno venoso, aumenta a pressão diastólica. Isso pode gerar acidente, né, cardiovascular dentro do exercício por causa da meia. Não encontraram diferença. Saltos sozinhos ou repetidos, sem diferença. E aí o salto vertical lá no artigo também não teve diferença, né? Força, parece que fica um pouquinho melhor para quem usa meia. Temperatura corporal, parece que é um pouquinho melhor para quem usa meia, está esperado. Percepção de temperatura, sem influência. Percepção de esforço, olha só, parece que é um pouquinho melhor de quem usa meia, um pouquinho menor, né? Olha só que interessante, né? Início, né, dessa lesão aqui, dessa dor muscular, né? Parece que demora mais para esse quesito aqui, ó. Então tem artigo que fala mais, tem artigo que fala nada, mas na média parece que essas dores, lesões musculares, parece que demoram um pouquinho mais. Nível de creatina quinase que denota lesão celular, pós-exercício, não tem influência, muito pequena. E marcadores inflamatórios após o exercício também parece que tem uma influência um pouquinho positiva. Então, deixa eu ver se tem mais coisa aqui embaixo. Não. Dentro de uma série de questões aqui,
o artigo está dentro muito do que está apresentando aqui essa revisão, né? E foi o Dilson que falou, né? Como é que você falou, Dilson? No começo? Que a fé move montanhas. A fé move montanhas, né? Ô, professor. Tudo é uma questão psicológica, pô. Fala, Zé. Assim, e agora eu vou puxar para o empirismo, né? Que não sei onde eu vi, se foi blog, se foi alguma coisa, que a meia de compressão ela reduz a vibração muscular na hora da contração, por exemplo, quando a gente, na hora do impacto com o chão, aquela micro vibração muscular ela é atenuada com a meia de compressão, e isso seria a causa, por exemplo, da economia de movimento, já que o músculo se mexeria menos, ali causaria menos vibração, ou até o próprio o soreness, né, que é essa sensação de dor entendeu? Se seria por causa disso, né, já que mostra que é muita coisa na periferia, né, normalmente o benefício é lá bem periférico mesmo, né, na fibra, né. Muito bem lembrada essa sua questão, Zé. Pelo que eu me lembro de ter lido aí alguns dos artigos para escrever texto lá para o artigo, era bem nesse caminho mesmo, tá? Mas eu precisava revisar e eu posso mandar esse artigo lá no grupo também hoje, para quem quiser ler com mais calma, com mais cuidado aí tudo, mas era muito por conta, aparentemente, dessa menor vibração muscular, né? Que geraria ali uma menor lesão nas células, menor extravasamento celular e menor aí um pouquinho menor de questões inflamatórias e tal, né? Eu acho que é esse caminho mesmo. Pessoal, o que mais? Vamos voltar para o artigo, né, pô? Aqui. Mais algum ponto? Ele traz essa questão aqui do trabalho dele ser acima de, ser abaixo de 1h30, né? E ter essa possibilidade, né, de, como acho que o Zé comentou lá, de olhar com cuidado aí artigos com mais de 2 horas, né? Então acho que essa é uma limitação, né? Os resultados se reproduzem para provas de até 1h30, né? Acho que esse é um ponto importante aqui. É difícil testar com esse nível de controle que eles realizaram esse estudo aí, algum estudo com durações maiores que essa, né? Você juntar um grupo de voluntários para ter todo esse controle, para fazer as sessões lá, os testes de mais de 2 horas, 3, 4 horas de corrida, que é o que a gente vê nas provas de trail e ultra endurance, enfim, é bem complicado realizar um estudo nesse molde. Então, realmente fica difícil verificar a validade disso nessa condição sugerida por ele, ou colocada na hipótese final por ele lá. Sim. Todo estudo tem a sua limitação, né? Mas eu achei bacana a condição que eles fizeram aqui de pegar as mesmas pessoas, tocar duas situações idênticas, né? Acho que foi bacana, né? Mas fica essa pulga atrás da orelha nossa aqui de provas mais longas, né?
Acho que sim, acho que fica essa pulga atrás da orelha aqui. Fechado, pessoal? Mais algum ponto? Fala, André. Perdão. Só por experiência, porque eu já tinha lido algumas coisas de meia de compressão e assim, eu corro na rua, corro na montanha, e na montanha ela tem, apesar do efeito protetor que a Mari falou, ela esquenta muito. Então, o que eu já ouvi de muitos atletas, atletas, né, de performance mesmo, né, elite, é que o fator delas esquentarem faz com que eles diminuam o rendimento. Então, também joga contra a performance durante a prova. Mas que pós-prova, eu já usei pós-prova, fiz o Bertioga Maresias quando eu corri, 75 quilômetros, terminei, assim, se termina mal, né? Ninguém termina 75 quilômetros bem. E no outro dia, com a meia de compressão, ela dava justamente essa sensação de não trepidar, então a musculatura ficava mais firme. Eu acho que esse é um benefício que talvez tenha, não em termos de melhora na recuperação, mas como um afago muscular, de alguma forma. Não sei se isso, para a Mari, por exemplo, se ela já usou ou não, mas, assim, toda vez que eu procuro e vejo meio de compressão, eles continuam batendo na tecla de que eles vão melhorar a performance, e eu acho que eles poderiam muito bem trabalhar do outro lado, que faria muito mais sucesso, que é trabalhar do lado do descanso, né? Eu oriento os meus atletas a fazerem crioterapia, às vezes até uma massagem leve, não pede para ninguém, faz você, porque você sabe seu nível de dor e tudo, mas eu acho que a meia de compressão, se ela fosse por esse caminho do descanso, da recuperação, talvez vendesse e fosse muito mais efetiva do que o lado da performance, que é o que eles estão buscando. Então, essa é a minha opinião. Sim, sim. E eu acho, assim, que o pós-treino, pós-prova, às vezes, podendo aí faltar evidência científica, mas se a pessoa se sente bem, como é uma coisa que não vai prejudicar a pessoa, eu vejo como positivo em usar, né? Até porque a ciência não responde por tudo que a gente faz, que a gente sente, né? Então, se a pessoa se sente bem, eu não vejo problema de usar, não. Pessoal, deu para clarear mais sobre o artigo? Sim? Mais algum ponto aí de alguém? Alguma dúvida? Só para dizer que eu super uso. Meia de compressão, mas eu uso assim, para ficar sentada, eu uso para viajar bastante, eu uso muito pouco para treino, né? Não treino tanto mais, mas enfim. Eu gosto muito de usar, principalmente para viagem, que a gente faz bastante viagem de carro, de avião, e inclusive o Reinaldo, ele usa muito, só que ele tem aquela meia, tipo Kendall mesmo, sabe? Aquela bem feiona, marrom, ele usa essa. E ajuda muito ele, porque ele também incha bastante o pé. E quem passou a usar também foi o Diogo, né? Porque o Diogo teve um problema de embolia pulmonar. Inclusive competiu com a embolia, acho que foi até aqui em Brasília. E aí ele também tá usando por conta das viagens, né? Nossa, não sabia dessa não. Acho que tem uns 2 anos isso já. 2 anos, mais ou menos isso. A senhora usa pernito, né? Eu detesto pernito, cara. Eu tenho pavor de pernito. Primeiro que eu acho feio, né? Ainda bem que surgiram as meias de compressão esportivas, que elas são mais bonitas, né? Tem um certo charme, porque também Kendall ninguém merece, né? É feio demais. Pessoal, vamos fazer nosso print final. Cadê o Dilson com a sua beleza? Mário. Vou fazer o print aqui, tá? Vou falar, peraí. Vou
falar 1, 2, 3, todo mundo olha para a câmera. 1, 2, 3. Feito. Pronto. É o que temos. Pessoal, beleza? Obrigado aí a todos.